Com a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo 24. Acompanhem a leitura de Mateus capítulo 24, a partir do versículo 42, que diz assim: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Eu peço que as crianças que estiverem com brinquedos possam agora, nesse momento, guardar seus brinquedos e ouvir a pregação da palavra. Peço que os irmãos, os pais, nos ajudem para que a gente possa falar com segurança, sem nenhuma interrupção. Louvamos a Deus por nossas crianças, pedimos que elas também acompanhem a pregação, porque Deus também fala com os pequeninos, por meio da sua palavra. Então vamos orar mais uma vez. Pai, diante do Senhor, estamos reunidos como povo de Deus, para rogar ao Senhor que fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Dá-nos graça, favor, para que comuniquemos com clareza a tua vontade ao teu povo, com fidelidade ao Senhor e à tua palavra. Dá-nos humildade para compreendermos em que aspecto temos falhado diante do Senhor, nesse preparo, nessa diligência, nessa vigilância. Ajuda-nos, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais para que contemplemos as belezas da tua lei nesta noite, para a edificação do teu povo e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo vem. Ele está às portas. Esse é o tema da nossa campanha nacional de missões. Ele vem. É uma verdade que deve nos deixar muito pensativos e até preocupados. Porque ele vem. Um dia Deus prometeu enviar Jesus Cristo e ele veio, viveu entre nós, foi assunto aos céus e a Bíblia nos diz que ele voltará pela segunda e última vez. Não haverá terceira nem quarta vez, só a segunda vez. Ele vem. E a vinda é uma palavra técnica, né? Na verdade, a parousia. Parousia. Já ouviu falar dessa expressão no grego? Parousia.
Parousia é uma palavra técnica para comunicar a chegada de um político, nos clássicos, no mundo grego, no mundo romano. Parousia era uma expressão usada para a chegada do imperador numa província sob o seu governo. O imperador ou um governador. Um arauto anunciava com uma trombeta, anunciando a chegada do soberano ali. Essa expressão, ela também foi usada para uma divindade, um Deus. E parousia é o anúncio da celebração da glória desse governante. Então é um termo usado comumente no Novo Testamento para falar sobre a vinda do Senhor. Irmãos, nós estudamos hoje pela manhã que Jesus virá, não sabemos quando. Então não discutamos quando ele virá. Não compete a nós falar sobre isso. Jesus disse que nem ele mesmo sabia sobre a vinda dele. Competia ao Pai. Pode trazer alguma confusão para você? Jesus sendo Deus, não saber, ele disse que não sabia. O Deus homem informou que não sabia. Então pare de ficar olhando nos jornais, sinais e de repente dizendo, olha, Jesus vai vir tal dia. Muitos já marcaram a vinda de Jesus e muitos já falharam com isso. Mas falamos que a Bíblia registra como ele virá. E isso é que importa para nós. Ele virá visivelmente. Então, sabe aqueles filmes deixados para trás, 1, 2 e 3. Histórias de que o piloto estava no avião e ele era crente, foi arrebatado e o avião caiu no mar. O motorista do ônibus era crente e foi raptado e o ônibus caiu, chocando-se nas rochas. Isso tudo é só ficção, para não dizer mentiras. Mentiras ou enganos. Não existe em nenhum lugar das Escrituras, não existe, e eu repito isso para vocês, especialmente para os que não estavam pela manhã, não existe o rapto, a vinda de Jesus secretamente, não existe. Jesus virá fisicamente e visivelmente e gloriosamente, vitoriosamente. Foi isso que falamos hoje pela manhã. Quando ele voltar, uma trombeta tocará um barulho estrondoso, fará tremer a terra toda, e todo ouvido que conseguir ouvir, ouvirá, e todo olho verá o Filho do Homem vindo com glória e poder sobre as nuvens. Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Falamos sobre isso pela manhã. Ele não vem com aquele aspecto do servo sofredor, humilhado. Ele vem como rei, soberano sobre toda a terra. E ele virá para julgar vivos e mortos. Mas, irmãos, quando olhamos para o Novo Testamento, nós enxergamos aqui, especialmente capítulo 24, 42, eu gostaria que você acompanhasse em suas
em sua Bíblia. Porque no versículo 36, Jesus falando sobre a sua vinda, ele diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 36. Então, o que ele diz é o seguinte, que se ninguém sabe o tempo do fim, deve ficar vigilante. Exatamente porque não sabemos o fim, o dia do fim, devemos ficar vigilantes. E para isso, Jesus nos conta algumas parábolas, para ilustrar esse ensino, de que Ele vem. E com base nesse tema geral da nossa campanha nacional de missões, Ele vem, eu quero destacar 3 verdades registradas aqui, a partir do versículo de número 43 em diante. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Ele vem repentinamente. Jesus virá repentinamente, é o que diz as parábolas do ladrão e do pai de família, do versículo 43, por favor, acompanhem. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Você que está me ouvindo aqui, se você soubesse que hoje à noite um ladrão viria visitar a sua casa e levar seus pertences ou machucar seus filhos, o que você faria? Você dormiria a noite toda? Ou você estaria com uma pistola cheia de bala, esperando para ele meter o olho na fechadura da porta? O que você faria? Você, como alguém que não porta armas, não usa armas, você de algum modo pegaria o quê? Nós crentes somos bem tranquilos quanto a isso. Nós pegaríamos talvez um facão, um teçado, como diz os amazonenses, um tramontina, e esperaria ele chegar. Não queremos fazer mal a ninguém, não queremos tirar a vida de ninguém, mas não deixaremos que ninguém invada nossa casa e machuque nossos filhos, nossa esposa, e leve nossos pertences. Nós vamos proteger nossa família. E se o ladrão voltar, se o ladrão vir, nós estaremos preparados, se soubermos a hora que ele vem. Mas normalmente, quando ele vem, ele não conta o horário. Ele não diz quando vem, é por isso que ele leva as coisas. A gente fica dormindo e de manhã percebe que o ladrão entrou e levou os nossos pertences. Irmãos, Jesus não está aqui falando do que o ladrão vai levar. Ele está simplesmente usando uma ilustração, até estranha, de um ladrão, para mostrar que a sua vinda é repentina. É repentina. Se ele vem, você precisa estar sempre preparado. Porque qualquer piscar de olho, ele te pegará de surpresa. Irmãos, a hora da volta de Cristo é tão imprevisível quanto a hora da chegada do ladrão. A vigilância é necessária para os crentes, à luz desta parábola. Quando olhamos para esta passagem, o versículo 42 diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por não sabermos o dia, devemos vigiar. E o que é vigiar, gente? Vigiar é viver à luz da presença de Deus, em obediência ao Senhor, vivendo para a glória do Senhor, servindo ao Senhor e aos irmãos. É viver em santidade.
Irmãos, quando Jesus voltar, a sua volta é de caráter definitivo. E não haverá nenhuma outra oportunidade de arrependimento. Também fomos ensinados equivocadamente que quando ele voltar, ele arrebataria secretamente a igreja e alguns ficariam como uma segunda chance de arrependimento. Aonde encontram esta mentira ou esta suposta verdade? Não existe, irmãos. Quando Jesus voltar, será fechada a porta, como a parábola das virgens de Mateus 25, de 1 a 13. O noivo veio à meia-noite, as nécias não estavam preparadas, ele fechou a porta, elas chegaram, bateram na porta, ele disse o quê? Não vos conheço. E ficaram de fora para sempre. Elas não ficaram de fora por 1000 anos. Elas não ficaram de fora na grande tribulação de 7 anos. Elas ficaram de fora para sempre e sempre. Se você que está me ouvindo aqui, amar sua vida, se você se preocupa com seu destino eterno, eu quero te advertir nessa noite, que você só tem uma chance na sua vida, só uma. Essa vida que você tem aqui. E a chance da sua vida é hoje. Então pare de pensar naquela história de que Jesus vai vir secretamente, passa 1000 anos com a igreja, e nesses 1000 anos, muitos vão se arrepender, inclusive os judeus vão se converter. Irmãos, os eleitos judeus serão convertidos nesse tempo, até a volta de Jesus. Jesus ama judeus, sim, como ele ama gentios, sim. Ele vai salvar todos os eleitos espalhados em todo o mundo. E aí virá o fim. Mas até lá, até a sua volta, nós temos a oportunidade de nos arrepender, porque depois disso, seguirá em juízo. Quando ele voltar, 2 eventos poderosos acontecerão. 2, a grande ressurreição final. Todos os mortos que morreram no passado, milhares de anos, ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados. E depois haverá um juízo final. Mateus 25, 31 em diante, mostra o juízo final. Deus virá para julgar vivos, os que estão vivos e os que já morreram. 1 Tessalonicenses 4 destaca esta verdade. E o texto de Mateus 24, ou Mateus 25. A vinda de Jesus é uma vinda repentina. É certeza, ele vem, mas não sabemos quando ele vem. E o que cabe a nós? Fique ligado. Ficar ligado. Você está ligado? Diz os jovens, os mais jovens, está ligado? Está ligado? Fique ligado, porque se você ficar desligado, você vai ficar. Olha aí a redundância. Se ficar, vai ficar. Vai ficar para juízo. Por isso, ficai também vós apercebidos, versículo 44, porque a hora em que não cuidais, o que Jesus está dizendo? Na hora que você menos esperar, ele vai chegar. E agora, como é que está a sua vida? Se for hoje, a vinda dele. Irmãos, Jesus ele vem de 2 maneiras. Primeiro ele vem, normalmente ele está vindo quando a gente morre, a gente vai até ele, na verdade. A vinda, na verdade, o encontro com Jesus pode ser por meio da morte.
Então ele pode fazer aquilo que aquele louco lá, de uma parábola que ele contara anteriormente, lá em Lucas, que diz assim: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. O cara estava fazendo planos para o futuro. É errado fazer planos para o futuro? Não. O problema é quando a gente faz planos para o futuro separados de Deus. Jesus diz, louco. E a outra forma é a forma tradicional, é que quando ele vem. E quando ele vier, ele vem para julgar pecadores e condená-los eternamente por ter rejeitado o Salvador. E ele vem para salvar plenamente sua igreja. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é que ele vem, eu falei repentinamente. Agora, uma palavra mesmo suave, sinônimo, mas com um pouco de diferença, ele vem inesperadamente. Veja só a parábola versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não o espera, e em hora em que não. Irmãos, de maneira bem tênue, Jesus está dizendo no versículo 43 e 44 que a sua vinda, ela é repentina. E não deixa de ser também inesperada. Jesus está dizendo, nesta parábola, aqui que ele virá inesperadamente. Esta parábola vislumbra duas situações que envolvem o servo principal de um senhor ausente. O administrador, que na verdade é um escravo. Esse termo melhor é John MacArthur, escrevendo o livro Escravo, ele vai destacar. Escravo é a expressão melhor do que um administrador, do que um servo. É o escravo. Esse escravo descobre que o Senhor está voltando para casa mais cedo do que esperava que voltasse. E o que o Senhor encontrará? O que esse servo estará fazendo? Atuando como um bom administrador? Ou abusando de sua liberdade e negligenciando suas responsabilidades? Como é que ele vai encontrar você e eu? Como bons escravos dele? Bons administradores? Pessoas responsáveis com os dons, os talentos, o tempo? Ou servos maus, infiéis, negligentes? Estamos pensando em missões. Estamos pensando na grande comissão. E você acha que o pastor vai fazer sozinho a grande comissão? Que os apóstolos fizeram sozinhos? Que os missionários sozinhos vão conseguir fazer? A grande comissão nada mais é do que a proclamação do evangelho a toda criatura. Quem faz isso? A igreja. E quem é a igreja? É o clero? A igreja é o povo. A igreja somos nós. Quem cumpre a grande comissão é o povo de Deus. Pregando, proclamando, ensinando, discipulando, avisando sobre a vinda de Cristo. O Senhor virá na hora que você não espera. Repentina
e inesperadamente ele virá. E ele, lamento dizer para vocês aqui nesta noite, mas Jesus vai pegar muita gente de surpresa. Vão ficar com a calça curta aperreada. Já ouviu essa história de calça curta aperreada? Pois bem, é isso que Jesus vai fazer quando ele voltar. Ele vai pegar muitos crentes, pastores, missionários, diáconos, líderes, homens, mulheres, crianças despreparados. Sabe por quê? Porque estão vivendo para si mesmos e não para Deus. Irmãos, nós temos a oportunidade nesse mês de ouvir advertências para o nosso benefício, para nosso preparo espiritual. Você que está aqui nesta noite, Deus não o trouxe aqui de graça, não foi aleatoriamente, você não tinha o que fazer, veio para a igreja, não. Deus quer que você se prepare para a volta dele, porque ele virá. Não sabemos quando, mas precisamos estar preparados, porque a sua vinda é inesperada. Inesperada. Meu Senhor demora-se. O servo mau pensou, meu Senhor está demorando. O que ele fez? Ele começou a espancar os seus companheiros, maltratar seus irmãos, comer e beber com os ébrios. Irmãos, nós vemos aqui que o Senhor virá em dia em que esse mau servo não espera. Por último, nós vemos que ele vem trazendo recompensa para o fiel e juízo para o infiel. Percebam aqui que o servo fiel, veja, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? O servo fiel é aquele que cumpre com as suas responsabilidades diante de Deus. Você acha, presta atenção, você que é crente aqui, você acha que Jesus se agraciou de você simplesmente para te levar para o céu? Que você está aqui é porque você quer ir para o céu? Ou você acha que Deus te salvou, te chamou para cumprir uma missão aqui nessa terra? A resposta é cumprir a missão aqui nessa terra. E qual é a missão que nós temos cumprido aqui? De nos reunir domingo após domingo na igreja, cantar músicas e ouvir sermões? Ou que domingo seja o momento de prestação de contas, o momento do saldo, balanço financeiro, entre aspas, dos negócios do reino de Deus? Trazer aqueles que nós estamos discipulando, convidar aqueles familiares que têm sido evangelizados por nós lá fora, os nossos alunos de escola, que nós convidamos para estar aqui ouvindo, não para que aqui sejam evangelizados, mas para que aqui ouçam uma palavra complementar daquilo que você já fez lá fora. Irmãos, Deus vai cobrar de mim, mas Deus não vai cobrar só de mim, Deus vai cobrar do Senhor. Do Senhor. Deus vai cobrar da senhora quando ele chegar. A parábola dos talentos mostra isso. Mateus 25, de 13 a 30. 14 a 30. Ele vai chamar os seus servos para a prestação de contas. O que você vai oferecer para Deus? O talento que você escondeu na terra? Para esse servo fiel, tem recompensa. Pastor, não sabia disso não.
Irmãos, a Bíblia está cheia de expressões de que o Senhor virá e vai recompensar o seu povo. Recompensar não é pagar, não é mérito, não é obra meritória. É honra, é recompensa, não sabemos contar os detalhes disso. Mas o servo fiel será honrado. Primeira coisa que ele recebe, a bem-aventurança. Bem-aventurado, é o que diz aí, ó, versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Você sabe o que é ser um bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser uma pessoa abençoada por Deus. Sabe quando você diz assim, esse menino já nasceu abençoado. Gente, desde criança, ele era um menino, uma estrela. Esse menino nasceu para ser bênção no mundo. Jesus era esse menino. Que Maria, mãe dele, quando olhava para ele, ela lembrava do anjo. Eita, menino, que ela guardava no coração cada coisa que Jesus dizia, cada coisa que Jesus fazia. Uma pessoa abençoada, irmãos, é uma pessoa que não precisa de nada mais para ser feliz eternamente. Uma pessoa abençoada é a pessoa mais feliz do mundo. O Salmo 1 mostra isso. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que prospera em tudo que ela faz. Você gostaria de prosperar? Você precisa ser abençoado. Esse servo fiel, ele foi abençoado pelo Senhor. Você gostaria de ser abençoada pelo Senhor? Irmãos, a doença, os problemas que enfrentamos, são sinais da queda, da miséria e do pecado. A bênção de Deus plena é a ausência de dor, de sofrimento, de enfermidade, de problemas, de tristeza. A bênção de Deus é a plenitude de alegria. É aquela ideia da beatificação. É tornar a pessoa uma vida beatífica, uma vida abençoada, usada até para os santos, os canonizados da Igreja Católica. Usada essa expressão, beatificação. Essa expressão beatificação vem desses termos de bem-aventurado. Que os católicos dizem assim, como eu gostaria de ser como seu Francisco. Então ele é um cara abençoado, mas eu não sou, nem me comparo a São Francisco de Assis. Porque a ideia é de alguém diferenciado, alguém que foi contemplado com bênçãos espirituais. Mas irmãos, a Bíblia diz que os eleitos de Deus, em Efésios capítulo 1, Deus abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A eleição de Deus faz isso com a gente. Então, ser fiel é ser bem-aventurado. E sabe o que mais? O servo fiel, o Senhor confia os bens e quando ele vem, o Senhor lhe dá mais bens para ele administrar. É aquela ideia lá da sua empresa. Você foi promovido. Você era subgerente, agora é gerente geral. Pois é. Que honra. Nós temos visto, irmãos, o uso de talentos, de dons, de serviço, como coisas baixas, como coisas que são para eles. Eu já pago a conta aqui, eu já mando meu dízimo. Pastor, para de falar sobre coisas. Os senhores têm que fazer, vocês são pagos para isso. Vê o serviço do reino como algo pesado, como algo que é para aqueles que têm salário. Mas para aquele que ama ao Senhor, ele vê o serviço, ele vê o trabalho como honra. E sabe o que o Senhor faz com ele? Lhe confia mais. Esse termo aqui, no versículo de número 47, eu vos digo que ele lhe confiará todos os seus bens.
É um eco com Mateus 25, 21, que diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Isso é um eco da parábola dos talentos, tá? Dos talentos. Então, nós temos aqui uma verdade importante: quando o Senhor voltar, Ele vai recompensar seu povo. Primeiro, com a vida eterna. Eles vão entrar no gozo do Senhor. Eles vão entrar pelas portas da cidade. Eles vão comer do fruto da árvore da vida, como diz lá Apocalipse 22, 14. Mas o servo mau, o servo infiel, o que acontecerá com eles? O texto diz que ele virá inesperadamente e trará juízo para esse servo fiel. O escravo ouvirá a chave girando na porta e perguntará quem está entrando. Então a porta se abrirá e Jesus é quem estará ali, pegando aquele servo infiel de surpresa. Irmãos, aqui o texto vai mostrar o que o Senhor fará com esse servo. Como era um escravo, castigá-lo-á, versículo 51, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. A ideia aqui do castigo era cortar no meio. Claro que aqui é uma linguagem metafórica para dizer que haverá um juízo terrível sobre os infiéis. O Senhor vai lançá-lo com os hipócritas. Apocalipse 21, 8, 27, Apocalipse 22, 14, vai mostrar que os infiéis, os hipócritas, os mentirosos, os falsos crentes ficarão de fora da cidade. Ficarão de fora do reino de Deus. É assim que os hipócritas ficarão. Os hipócritas ficarão de fora. Esse juízo virá. Então nós temos aqui 3 coisas importantes para a gente ouvir nesta noite. É que o Senhor vem. Não sabemos quando. Por isso devemos estar vigilantes. Ele virá repentinamente como um ladrão. Ele virá inesperadamente como o senhor da casa que viajou para uma terra distante, não avisou quando vinha e veio antes do que o servo imaginava. Irmãos, às vezes a gente pode pensar que Jesus está demorando demais. Por que Jesus está demorando demais para alguns? Para quê? Oportunidade de arrependimento. É para isso que Jesus, entre aspas, demora. É para que aqueles que ainda não se arrependeram, se arrependam. E para aqueles que estão aguardando, Ele virá e trará uma recompensa. É o que diz lá, Apocalipse 22, 14. Nós ainda teremos a oportunidade de ouvir esta palavra. Quero então caminhar para as nossas conclusões, pensando sobre o Senhor vem. Eu fico imaginando alguns que talvez estejam aqui visitando a nossa igreja, são muito bem-vindos aqui em nosso meio. Talvez muitos, inclusive crentes, deixam de levar a sério o chamado de Deus para a sua vida. Às vezes tarde demais, acreditando que sempre haverá uma oportunidade amanhã. Você é essa pessoa que sempre acredita que amanhã eu me preparo melhor, amanhã, quem sabe, eu não possa pensar bem sobre esta questão da vinda de Jesus? Mas eu pergunto, nós estamos certos de que amanhã virá para nós? Eu falo isso de uma maneira cronológica, terrena. Talvez a vinda de Jesus não te incentive tanto, você que é um descrente. Mas deixa eu te dar alguns exemplos dos jornais. Você assiste jornal, você lê blogs, e você vê acidentes de trânsito,
Veja os blogs aqui do Presidente Dutra, aqui da região. Você vai ver acidentes de trânsito nessa via de Presidente Dutra São Luís, gente morrendo todos os dias. Doenças, pandemias acontecendo. E as pessoas morrendo precocemente. Você acha que só elas morrem precocemente e você não? Não queremos o mal de ninguém. Não queremos que você morra precocemente. Mas quem garante que eu viverei até amanhã? Que você viverá até amanhã? Nós temos relatos de pastores pregando, tem infarto fulminante e morrem. Pregando o evangelho. Recentemente, uma parente da irmã estava fazendo exercícios na praça. Teve um problema e morreu ali. Lamentavelmente, tristemente. Prova de que a nossa vida, ela é como uma névoa, um sono, passa rapidamente. Precisamos levar a sério a vinda de Jesus Cristo. Porque Ele virá e quando Ele voltar, não haverá chance. Essa situação, ela é bem parecida com uma descrita por um antigo rabino, que ensinou aos seus discípulos, entre aspas, arrependam-se um dia antes de morrer, fecha aspas. Ele dizia para os discípulos dele, que vocês devem se arrepender um dia antes de vocês morrerem. Quando perguntado como sabiam qual seria esse dia, ele respondeu, aspas, mais uma razão para se arrependerem hoje, caso vocês morram amanhã. Não sabemos o dia. Então, pergunta, qual o dia da gente se arrepender? Hoje! Não é disso que a Bíblia diz em Hebreus e outros textos das Escrituras? Arrependimento é hoje. Se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador, jamais aceitou a dádiva gratuita da salvação que vem com a fé nele, hoje é dia de você assumir esse compromisso diante de Deus. Hoje é o dia para você assumir o compromisso diante de Deus, de viver para a glória dele. Irmãos e irmãs, amigos que estão aqui nesta noite, enquanto estivermos vivos, existem possibilidades de arrependimento, de perdão, mas quem garante amanhã? Quem garante amanhã? Talvez pareça um discurso amedrontador, não é? Os crentes gostam de amedrontar a gente. Falar que a gente pode morrer qualquer hora. É mentira ou é verdade? Que a gente pode morrer qualquer hora? É verdade. Sabe, os crentes são verdadeiros. Eles querem anunciar a verdade e avisar você do perigo. Então, eu insisto. Se arrependa. Antes que seja tarde demais. E a porta seja fechada. Porque se você não se arrepender, acontecerá com você a mesma coisa que aconteceu com esse servo mau. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus vai voltar. Até que ele venha. O nosso chamado é de sermos fiéis a ele. Se assim fizermos, seremos bem-aventurados. Você que está aqui, tem pensado sobre isso? Já pensou? Que Jesus pode voltar hoje e dizer assim, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem será? Para quem você deixará as tuas coisas? Aqui nesta noite, tem alguém que está preocupado com a sua alma e gostaria de se lançar sobre Cristo,
clamando misericórdia e graça, hoje é o dia. O arrependimento é hoje. Então vamos orar por os nossos amigos, nossos irmãos, rogando a Deus que tenha misericórdia de nós. E aqueles que não estão vigilantes, que se preparem, que sejam vigilantes, porque o Senhor virá e vai pegar muita gente despreparada. E sabe, essas pessoas ficarão de fora. Para sua tristeza, serão envergonhados naquele dia. Nosso Deus, te louvamos, te bendizemos por essas verdades aqui ditas. Eu sei que a tua palavra nunca volta vazia, nunca. E é por isso que estamos aqui nesse púlpito acreditando que o Senhor fala aos corações do teu povo e daqueles que são eleitos teus. E no devido tempo o Senhor vai chamá-los irresistivelmente para ti mesmo e para o serviço sagrado. Ajuda, Senhor Deus, a tua igreja a ser diligente, fiel ao seu chamado, aos seus dons e vocações, responsáveis, que sejamos todos responsáveis por cuidar uns dos outros, zelando pelas coisas do Senhor. Pai, se tem alguém nesta noite que se sente despreparado, que acredita que se o Senhor voltar hoje, ele estaria perdido, dai a esta pessoa, segundo o teu propósito eterno, arrependimento, para que esta pessoa se volte para ti e seja salva. Assim, nós oramos para que esse mês não seja um mês apenas de arrecadação, mas um mês de salvação, arrecadar almas, vidas para o reino de Deus. É assim que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar encerrando. O pastor Marcos pode usar a palavra. Nós estamos concluindo o nosso trabalho aqui nesta noite. Lembrando que nós, no mês de missões, nós contribuímos. Mas contribuir é só para quem ama. Só para quem ama. Para quem deseja contribuir. Nosso alvo de missões para este ano, missões na regional e nacional, é em torno de R$7.920. Em torno de R$8.000. Tá? 8.000. Nós vamos ofertar para missões. Ou seja, 8.000 para o ano todo. É pouco. Mas é o que foi proposto para nós. E nós vamos enviar esse alvo. Tá? E eu peço à irmã Raimunda que me dê esses papéis que está aqui à mesa, porque a diretoria está sugerindo, esse aqui, ó, esse do meio. Está sugerindo, é apenas uma sugestão, porque nós não temos como impor nada aos nossos irmãos. A sugestão da diretoria é que o alvo desse ano seja repartido com os departamentos, tá? E as mulheres receberão um cheque de R$2.000, está aqui, presidente. Só a presidente paga isso aqui. Ela não precisa pagar sozinha. Ela não precisa. Tem dinheiro, mas não precisa. Certo? Não precisa. Ok? Nosso presidente de homens vai ganhar um cheque de 2 milhões. Dá de comprar muita melancia. Viu? 2.000. R$2.000, um homem aqui paga sozinho. Mas não precisa, porque a gente pode dividir. Ficar leve. Aí misturou, foi? Foi. Troca aí, mas é o mesmo valor. É cheque. E os jovens receberão um cheque de R$1.500. Cadê nosso presidente Watson? Está lá em cima.
Receba o Lucas, nosso vice-presidente. Está aqui, um cheque de R$ 1.500, aqui trabalha com banco. Só aquele contrato lá de 3 milhões lá da compra do gado, já dá de pagar. Irmãos, veja, as mulheres, homens e jovens, se alcançar esse alvo, ainda não alcançaremos o alvo final. É apenas para suavizar as ofertas e